Meu marido me abandonou no hospital após o parto do nosso filho, para fugir com minha melhor amiga, dizendo que não estava pronto para a responsabilidade. Isso foi há 3 anos. Agora ele voltou implorando perdão, depois que ela o traiu e o deixou falido. Há 3 anos dei à luz meu filho. Deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida, mas acabou sendo o pior pesadelo que alguém pode imaginar. Meu marido na época, vou chamá-lo de Ryan, simplesmente desapareceu do hospital algumas horas depois que nosso bebê nasceu. Não estou exagerando quando digo desapareceu. Ele disse que ia buscar café, pegou as chaves do carro e nunca mais voltou. Fiquei horas esperando, achando que tinha acontecido algo grave. Liguei para o celular dele umas 50 vezes. Mandei mensagens, entrei em desespero. Os enfermeiros tentavam me acalmar. Diziam que ele devia ter tido algum problema no caminho. Eu tinha acabado de passar por uma cesárea de emergência. Estava cheia de pontos, mal conseguia me mexer e tinha um recém-nascido nos meus braços que precisava de mim. A dor física não era nada comparada ao aperto no peito que eu sentia. Depois de umas 6 horas de silêncio total, recebi uma mensagem de texto. Uma mensagem de texto. Nem teve coragem de ligar. Ele escreveu que não estava pronto para ser pai, que a responsabilidade era grande demais e que precisava de um tempo para pensar. Eu li aquilo umas 10 vezes sem conseguir processar. Meu cérebro simplesmente não aceitava que aquilo estava acontecendo de verdade. Mas a parte que realmente me destruiu veio depois. No dia seguinte, minha mãe apareceu no hospital com uma cara que eu nunca tinha visto. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos, e me contou que tinha visto Ryan na cidade, com a minha melhor amiga, a Melissa. Eles estavam entrando juntos num hotel. Eu não conseguia acreditar no começo. Melissa era minha amiga desde a escola, era a madrinha do meu casamento, estava comigo em todos os momentos importantes da minha vida. Ela foi quem organizou meu chá de bebê, quem me ajudou a montar o quarto do meu filho, quem segurou minha mão durante as consultas médicas quando Ryan dizia que estava ocupado demais com o trabalho. Como ela pôde fazer isso comigo? Minha mãe ficou comigo no hospital aquela noite, e foi ela quem me ajudou com tudo. Meus irmãos também apareceram assim que souberam, e foram eles que impediram meu pai de ir atrás do Ryan para fazer algo que ele se arrependeria depois. A raiva deles era visível. Meu irmão mais velho socou a parede do corredor do hospital e quebrou 2 dedos. Nos dias seguintes, mais detalhes foram aparecendo. Melissa tinha bloqueado todos os nossos amigos em comum nas redes sociais. Ryan esvaziou metade da nossa conta conjunta antes de sumir. Descobri que eles vinham se encontrando há meses pelas costas, sempre quando ele dizia que estava trabalhando até tarde ou em viagens de negócios. Todas aquelas vezes que ele chegava em casa distante, todas as desculpas esfarrapadas, tudo fazia sentido agora. O pior foi ter que lidar com tudo isso enquanto tentava me recuperar da cirurgia e cuidar de um recém-nascido sozinha. Bem, não completamente sozinha, porque minha família foi incrível. Minha mãe praticamente se mudou para minha casa nas primeiras semanas. Meus irmãos se revezavam para me ajudar com as coisas pesadas, com as compras, com tudo. Mas a dor emocional era insuportável. Eu chorava escondida no banheiro para meu filho não me ver assim. Acordava de madrugada para amamentar e tinha crises de pânico pensando em como ia conseguir fazer tudo sozinha. As contas estavam se acumulando. Eu estava de licença maternidade. E Ryan tinha levado uma quantia considerável das nossas economias. Entrei em contato com um advogado assim que pude, dei entrada no divórcio e entrei com um processo de pensão alimentícia. Ryan não respondeu aos papéis do divórcio por semanas. Quando finalmente respondeu, foi através de um advogado barato que mal sabia fazer o trabalho direito. Ele não contestou nada, não pediu custódia, não demonstrou interesse algum em conhecer o próprio filho. Assinou tudo e pronto, como se a gente nunca tivesse existido para ele. A pensão que o juiz determinou era pequena considerando o salário dele, mas pelo menos era alguma coisa. Só que ele pagou 3 meses certinho e depois começou a atrasar. Tinha mês que o dinheiro simplesmente não caía. Meu advogado entrou com execução de alimentos, mas o processo era lento e burocrático. Enquanto isso, Melissa tinha mudado de cidade com ele. Descobri pelos stories de uma conhecida em comum que eles estavam morando juntos numa cidade a algumas horas daqui. Ela postava fotos em restaurantes caros, viagens de fim de semana, uma vida que parecia perfeita. Enquanto isso, eu estava lutando para pagar as contas básicas e tentando não ter um colapso nervoso. Meus amigos de verdade ficaram do meu lado. Cortaram contato com os dois, me apoiaram, organizaram uma vaquinha online para me ajudar com os custos do bebê. A generosidade das pessoas me fez chorar, mas também me fez sentir humilhada de certa forma. Eu não queria ser aquela pessoa que precisava de ajuda dos outros. Sempre fui independente. Sempre trabalhei duro. Voltei a trabalhar depois da licença maternidade porque não tinha escolha. Minha mãe se ofereceu para cuidar do bebê durante o dia, e eu aceitei com o coração partido. Queria ficar com meu filho, ver cada momento do crescimento dele, mas a realidade financeira não permitia. Cada centavo contava. O trabalho era meu refúgio de certa forma. Me jogava de cabeça nos projetos,
Fazia hora extra sempre que possível. Aceitava todas as responsabilidades que apareciam. Meus chefes notaram meu esforço e em 6 meses eu recebi uma promoção. O aumento não era muito, mas ajudava. Comecei a fazer uns trabalhos extras nas horas vagas, dormindo 4 ou 5 horas por noite para conseguir dar conta de tudo. Foi exaustivo. Houve dias em que eu não sabia como ia conseguir levantar da cama. Mas olhar para meu filho me dava forças. Ele estava crescendo saudável, feliz, sorridente. Não entendia nada do que tinha acontecido, e eu fazia questão de que ele nunca sentisse falta de amor ou de atenção, mesmo com toda a correria. Durante esses 3 anos, Ryan não deu as caras uma vez sequer. Não ligou no aniversário do nosso filho, não mandou presente de Natal, nada. Era como se a gente simplesmente não existisse. A pensão continuava atrasando constantemente, e meu advogado disse que ele tinha mudado de emprego várias vezes, provavelmente para dificultar o rastreamento dos rendimentos dele. Melissa também sumiu completamente da minha vida, obviamente. Bloqueei ela em tudo, e ela fez o mesmo comigo. Ouvi através de conhecidos em comum que ela tinha parado de trabalhar depois que se juntou com Ryan, que ele bancava tudo para ela. Que conveniente, não é? Enquanto eu ralava feito louca, ela estava vivendo às custas dele. Edit 1. Gente, muito obrigada pelos comentários de apoio. Estou lendo todos, mesmo que não consiga responder todo mundo. Só de saber que tem gente que entende pelo que passei já me ajuda. Vou postar a continuação em breve porque tem muita coisa ainda para contar e preciso terminar de escrever tudo isso. Edit 2. Sim, entrei com todas as medidas legais possíveis. Tenho advogado desde o começo e tudo está documentado. Guardei todas as mensagens, prints, comprovantes, tudo. Não sou boba. Edit 3. Para quem está perguntando sobre minha família, sim, eles são incríveis. Não sei o que seria de mim sem eles. Minha mãe é minha heroína. Atualização 1. Então, continuando de onde parei. Esses 3 anos foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram transformadores de uma forma que eu nunca imaginei. Tive que me tornar uma pessoa completamente diferente, mais forte, mais resiliente. Não por escolha, mas por necessidade. Comecei a fazer terapia uns 6 meses depois de tudo acontecer. No começo, achei que não precisava, que conseguiria lidar sozinha. Mas meus irmãos insistiram tanto que acabei cedendo. Foi uma das melhores decisões que tomei. Minha terapeuta me ajudou a processar a traição, o abandono, a reconstruir minha autoestima que estava completamente destruída. Porque, vou ser sincera, eu me sentia um lixo. Ficava me perguntando o que tinha de errado comigo. Por que não fui suficiente? O que a Melissa tinha que eu não tinha? Por que ele escolheu ir embora justo quando mais precisei dele? Essas perguntas me atormentavam todas as noites. A terapia me ajudou a entender que nada disso era culpa minha, que as escolhas dele diziam respeito ao caráter dele, não ao meu valor como pessoa. Financeiramente, as coisas foram melhorando aos poucos. Além da promoção no trabalho fixo, meus freelances começaram a render mais. Descobri que tinha um talento para design gráfico e comecei a pegar cada vez mais clientes. Em 1 ano, estava ganhando quase o dobro do que ganhava antes. Consegui quitar as dívidas que tínhamos deixado, refiz minhas economias e até comecei a guardar dinheiro para a faculdade do meu filho. Mudei de apartamento também. Não aguentava mais morar naquele lugar cheio de memórias ruins. Encontrei um lugar menor, mais aconchegante, num bairro melhor e mais perto da minha mãe. Decorei tudo do zero. Escolhi cada móvel com carinho. Era meu recomeço, meu espaço seguro. Meu filho estava crescendo e se desenvolvendo perfeitamente. Começou a andar com 10 meses. Falou as primeiras palavras com 1 ano. Era uma criança feliz, sociável, cheia de energia. Todo mundo comentava como ele era esperto e carinhoso. Ele era minha motivação para continuar, minha razão de acordar todos os dias e dar o meu melhor. Durante esse tempo todo, cortei contato com qualquer pessoa que fosse próxima do Ryan ou da Melissa. Alguns amigos em comum tentaram ficar em cima do muro, dizendo que não queriam tomar partido, e eu simplesmente afastei essas pessoas da minha vida também. Não tinha energia para lidar com gente que achava que neutralidade era uma opção numa situação dessas. Construí um novo círculo social. Conheci outras mães solteiras num grupo de apoio, fiz amizades verdadeiras com pessoas do trabalho, reconectei com velhas amigas que tinha perdido contato. Minha vida social não era grande coisa porque mal tinha tempo livre, mas as amizades que tinha eram sólidas e verdadeiras. Até tentei namorar um pouco no 2º ano. Baixei aqueles aplicativos de relacionamento, saí com alguns caras. Mas nada deu certo. Eu tinha uma parede construída ao meu redor que era difícil de derrubar. Não confiava em ninguém, ficava procurando sinais de mentira ou traição em tudo. Eventualmente desisti e decidi focar em mim mesma e no meu filho. A pensão do Ryan continuava sendo um problema constante. Tinha meses que ele pagava, outros não. Meu advogado conseguiu bloquear a carteira de motorista dele uma vez por falta de pagamento. E milagrosamente o dinheiro apareceu na semana seguinte. Mas era sempre essa luta.
Sempre esse estresse. Nunca mais tive notícias diretas dele. Zero contato. Às vezes eu olhava as redes sociais dele de um perfil alternativo, só pra saber se ele estava bem. As postagens dele eram esporádicas, mas dava pra ver que ele ainda estava com a Melissa. Fotos de restaurantes, de festas, de viagens ocasionais. Nada muito extravagante como no começo, mas ainda assim, uma vida que parecia confortável. Eu odiava admitir, mas aquilo me incomodava. Não porque eu quisesse ele de volta, jamais. Mas porque era injusto. Ele tinha nos abandonado, destruído nossa família e parecia estar vivendo bem enquanto eu quebrava a cabeça para pagar boletos. A vida não era justa. Eu sabia disso. Mas doía mesmo assim. Minha família continuava sendo meu alicerce. Meus irmãos eram tios presentes. Meu pai era o avô mais babão do mundo. E minha mãe era praticamente uma segunda mãe para o meu filho. Eles preenchiam parte do vazio, davam a ele a estrutura familiar que ele merecia. Mas eu sabia que eventualmente meu filho ia perguntar sobre o pai. E eu temia esse dia. Quando ele fez 2 anos, ele começou a notar que outras crianças tinham pais. Perguntou algumas vezes onde estava o papai dele. Eu disse que o papai tinha ido embora antes dele nascer, que morava longe. Não sabia como explicar para uma criança tão pequena que o pai simplesmente não se importava. Meu coração se partia cada vez que ele perguntava. No 3º aniversário dele, organizei uma festa pequena com a família e os amiguinhos da creche. Foi um dia feliz, cheio de risadas e bolo de chocolate. Mas à noite, quando coloquei meu filho para dormir, chorei no chuveiro pensando que Ryan tinha perdido tudo isso. Todos esses momentos preciosos, e ele tinha escolhido jogar fora. Eu tinha raiva dele. Muita raiva. Mas também tinha pena, de uma forma estranha. Que tipo de pessoa abandona o próprio filho? Que tipo de homem foge da responsabilidade daquele jeito? Ele era patético. E quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que tinha me livrado de um peso. Melhor criar meu filho sozinha do que com um homem que não prestava. Foi mais ou menos nessa época que as coisas começaram a mudar. Umas 2 semanas depois do aniversário do meu filho, comecei a receber mensagens estranhas de números desconhecidos. Mensagens perguntando se eu ainda tinha contato com o Ryan, se sabia onde ele estava morando, se ele estava devendo dinheiro para mim também. No começo, ignorei. Bloqueei os números e segui em frente. Mas as mensagens continuaram vindo, de números diferentes. Uma pessoa se identificou como ex-sócia de negócios do Ryan, dizendo que ele tinha sumido com dinheiro de um investimento. Outra disse que ele tinha aplicado um golpe e estava sendo processado. Fiquei confusa. O que estava acontecendo? Então, uma conhecida em comum, alguém que eu não falava há anos, me mandou mensagem pelas redes sociais. Ela disse que o Ryan e a Melissa tinham se separado, que ele estava falido, e que tinha corrido o boato de que ela tinha o traído com vários caras diferentes. Disse também que ele tinha voltado para a cidade e estava morando com os pais dele. Meu estômago revirou. Ele estava de volta. Depois de 3 anos sumido, o sujeito tinha voltado. Fiquei em pânico na hora. E se ele tentasse aparecer na minha casa? E se quisesse ver o filho de repente? Liguei para meu advogado imediatamente e relatei a situação. Ele me acalmou e disse que Ryan não tinha direitos de visitação porque nunca tinha pedido, e que se ele aparecesse sem aviso prévio, eu poderia chamar a polícia. Avisei minha família toda. Meus irmãos ficaram em alerta máximo. Combinamos códigos de emergência. Eles passaram a dar umas voltas na minha rua de vez em quando para ter certeza de que estava tudo bem. Instalei câmeras de segurança na porta da minha casa. Parecia exagero, mas eu não confiava nele. Durante uns 2 meses, nada aconteceu. Eu estava começando a relaxar, pensando que talvez ele não tivesse coragem de dar as caras mesmo. Continuei minha rotina normal, trabalho, casa, filho, terapia, academia que eu tinha começado a frequentar para aliviar o estresse. Mas então, numa tarde de sábado, eu estava no parque com meu filho quando vi uma figura conhecida ao longe. Meu sangue gelou. Era ele. Ryan estava ali, parado perto dos balanços, olhando na nossa direção. Ele estava diferente, mais magro, com a barba por fazer, roupas que pareciam velhas. Mas era ele. Edith 1. Sim, eu estava apavorada. Tava. Meu primeiro instinto foi pegar meu filho e sair correndo, mas tentei manter a calma para não assustá-lo. Edith 2. Eu tinha avisado meus irmãos assim que percebi que era ele. Um deles estava a caminho. Edith 3. Não, ele não tinha direito nenhum de aparecer assim do nada. Nem direito de visitação ele tinha porque nunca pediu. Edith 4. Para quem está dizendo que deveria ter dado uma chance? Vocês não entendem o que é ser abandonada grávida no hospital. Ele não merecia chance nenhuma. Atualização 2. Meu coração estava acelerado quando percebi que era o Ryan ali no parque. Peguei meu filho no colo imediatamente, mesmo ele reclamando porque estava brincando.
e comecei a andar na direção oposta. Mas Ryan me viu e começou a vir na minha direção. Ele estava falando alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir direito por causa do sangue martelando nos meus ouvidos. Peguei meu celular e liguei para o meu irmão mais velho enquanto andava rápido. Ele atendeu na primeira chamada e eu disse onde estava. Que o Ryan tinha aparecido. Ele disse que estava perto e chegaria em menos de 5 minutos. Eu só precisava ganhar tempo. Ryan alcançou a gente perto do estacionamento. Ele estava ofegante, e quando parou na minha frente, pude ver de perto como ele estava mal. Os olhos fundos, a pele pálida, aquele cheiro de quem não estava cuidando direito da higiene pessoal. Era chocante ver a diferença de 3 anos antes. Ele começou a falar, pedindo para conversarmos, dizendo que precisava falar comigo com urgência. Eu disse que ele não tinha o direito de aparecer assim, que ia chamar a polícia se ele não saísse da minha frente. Meu filho estava me abraçando com força, assustado com a situação, sem entender quem era aquele homem estranho. Ryan tentou olhar para o nosso filho, e eu virei o corpo para bloquear a visão dele. Disse que ele tinha perdido o direito de olhar para a criança que deixou para trás. Ele começou a chorar ali mesmo, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele, que se arrependia de tudo, que queria uma chance de explicar. Foi quando meu irmão chegou. Ele saiu do carro e veio direto para cima do Ryan, empurrando ele para longe de mim. Houve uma discussão acalorada, meu irmão gritando todas as coisas difíceis que queria dizer há 3 anos. Ryan tentando se explicar entre soluços. Outras pessoas no parque começaram a olhar. Consegui colocar meu filho no carro e trancar as portas enquanto meu irmão mantinha o Ryan ocupado. Liguei para a polícia e relatei que estava sendo importunada pelo meu ex-marido que havia me deixado e não tinha direitos de visitação. A atendente disse que uma viatura estava a caminho. Quando os policiais chegaram, toda a situação foi explicada. Mostrei o documento do divórcio que sempre carregava no carro junto com outros papéis importantes. Expliquei que ele não tinha custódia nem visitação. Os policiais conversaram com o Ryan, deram uma advertência para ele não se aproximar de mim ou da minha residência e o mandaram embora. Fui para casa completamente abalada. Meu filho estava confuso e assustado, perguntando quem era aquele homem que fez a mamãe ficar com medo. Tentei explicar da forma mais simples possível, dizendo que era só alguém que a mamãe conhecia e que não ia mais aparecer. Passei o resto do dia abraçada com ele, tentando fazer ele esquecer o ocorrido com desenhos e brincadeiras. Liguei para meu advogado no mesmo dia e relatei tudo. Ele disse que ia entrar com uma medida protetiva para garantir que Ryan mantivesse distância. Também falei com minha terapeuta numa sessão de emergência no dia seguinte, porque estava tendo ataques de ansiedade. Mas a situação não parou por aí. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Atendi porque achei que podia ser relacionado ao trabalho, e era a mãe do Ryan. Ela estava chorando, implorando para eu dar uma chance para o filho dela conversar comigo, dizendo que ele estava destruído, que tinha perdido tudo, que a Melissa tinha acabado com a vida dele. Fiquei em choque. A mulher teve coragem de me ligar depois de 3 anos? Depois que o filho dela me deixou no hospital? Perguntei se ela se lembrava de ter ido me visitar quando o neto nasceu. Se lembrava de ter dado algum apoio quando mais precisei. Ela ficou em silêncio. Eu disse que ela sabia exatamente o que o filho dela tinha feito, e que se ela ou ele tentassem contato de novo, eu ia aumentar as medidas legais. Desliguei na cara dela e bloqueei o número. Nos dias seguintes, fiquei muito preocupada. Olhava pelas câmeras de segurança o tempo todo, checava 2 vezes se as portas estavam trancadas. Tinha dificuldade para dormir. Meus irmãos começaram a se revezar para dormir no meu sofá, só para eu me sentir mais segura. Era ruim que depois de 3 anos de paz relativa, ele voltasse e bagunçasse tudo de novo. Uma semana depois do incidente no parque, recebi uma carta registrada. Era do Ryan. Meu advogado orientou que eu abrisse na presença dele, então marquei uma reunião no escritório. A carta era longa, umas 5 páginas escritas à mão, e era basicamente ele contando tudo o que tinha acontecido nesses 3 anos. Ele dizia que no começo tudo com a Melissa era perfeito, que eles tinham se mudado para começar uma vida nova, que ele tinha arrumado um emprego bom na cidade nova, que estavam felizes. Mas depois de alguns meses, as coisas começaram a desandar. Melissa era controladora, gastava dinheiro como se fosse água, brigava por qualquer coisa. Ryan escreveu que tinha perdido o emprego porque ela causava cenas no local de trabalho dele, aparecendo bêbada e fazendo escândalos. Que tinha começado a trabalhar como autônomo, mas Melissa pegava o dinheiro dele para comprar coisas inúteis. Que ele tinha tentado investir em um negócio com uns sócios que conheceu lá, mas Melissa se envolveu com um deles e desviou o dinheiro da empresa. Ele contava que descobriu que ela estava traindo ele com outros homens, que tinha usado ele para sair da cidade e ter uma vida confortável, e que quando o dinheiro acabou, ela simplesmente foi embora. Disse que os sócios do negócio entraram com um processo, que ele perdeu tudo, teve que vender o carro, os móveis, tudo para pagar dívidas. Que voltou para a casa dos pais sem nada.
A carta terminava com ele pedindo perdão, dizendo que cometeu o pior erro da vida dele, que pensava no filho todos os dias, que queria uma chance de conhecer a criança e de consertar as coisas, que estava disposto a fazer o que fosse necessário para provar que mudou. Eu li aquilo e senti absolutamente nada. Nem pena, nem raiva, nada. Era como ler a história de um estranho. Meu advogado perguntou o que eu queria fazer, e eu disse que queria ignorar completamente. Que ele fizesse o que achasse melhor do ponto de vista legal, mas que eu não queria contato algum com aquele homem. Mas Ryan não desistiu. Ele começou a mandar flores para o meu trabalho. Eu jogava no lixo assim que chegavam. Mandava presentes para o endereço da minha mãe, tentando chegar até o nosso filho. Minha mãe devolvia tudo. Ele tentou me adicionar nas redes sociais com perfis diferentes, mas eu bloqueava todos. A situação estava ficando insustentável. A medida protetiva estava demorando para sair porque o sistema judicial é lento. E enquanto isso, ele continuava tentando contato de formas indiretas. Meu advogado conseguiu uma ordem temporária que proibia ele de chegar perto de certos lugares, incluindo minha casa e meu trabalho. Mas era difícil fazer cumprir. Então aconteceu algo que me deixou apavorada de verdade. Fui buscar meu filho na creche numa sexta-feira e a diretora me chamou para conversar. Ela disse que um homem tinha aparecido mais cedo dizendo que era o pai da criança e que queria buscá-lo. As funcionárias, graças a Deus, seguiram o protocolo e não deixaram, pois só eu e as pessoas autorizadas por mim podiam retirar meu filho. A diretora descreveu o homem e era claramente o Ryan. Ele tinha ficado insistindo, dizendo que tinha o direito de ver o filho, até que ameaçaram chamar a polícia e ele foi embora. Ela já tinha registrado um boletim de ocorrência e reforçado com todas as funcionárias que, sob nenhuma circunstância, ele poderia chegar perto da criança. Saí de lá tremendo. Liguei para a polícia imediatamente e fiz outro boletim. Isso era uma tentativa de pegar a criança sem autorização. Não importava se ele era o pai biológico, ele não tinha custódia, não tinha autorização, nada. Meu advogado disse que isso aceleraria a medida protetiva e que possivelmente Ryan poderia responder na justiça. Naquela noite, fiquei acordada imaginando o que poderia ter acontecido se as funcionárias da creche não fossem tão competentes. E se ele tivesse conseguido pegar meu filho? E se tivesse ido embora com ele? O pensamento me deixava mal. Edit 1. A creche foi incrível em toda essa situação. Eles levaram tudo muito a sério e reforçaram a segurança. Edit 2. Sim, isso foi tentativa de pegar a criança sem permissão, mesmo sem custódia. Meu advogado confirmou. Edit 3. Muita gente perguntando se eu tinha pena dele por ter sido traído pela Melissa. Resposta curta. Não. Ele teve o que mereceu. Resposta longa. Continua sendo não. Edit 4. Para quem está sugerindo terapia de reaproximação ou mediação, ele deixou a gente no hospital. Não existe reaproximação possível. Ele perdeu todos os direitos quando fez aquela escolha. A atualização 3. Depois da tentativa dele de buscar meu filho na creche, as coisas escalaram de uma forma que eu nunca imaginei. A medida protetiva finalmente saiu, e Ryan foi oficialmente notificado que não podia se aproximar de mim, do nosso filho, da minha casa, do meu trabalho, ou de qualquer membro da minha família num raio de 100 metros. Violação disso resultaria em prisão. Achei que isso fosse resolver, que ele finalmente entenderia que não tinha volta. Mas eu estava errada. Ryan estava desesperado, e gente desesperada faz coisas insanas. Uns dias depois da medida protetiva, ele criou um perfil falso nas redes sociais e começou a postar sobre a situação dele. Não mencionava nomes diretamente, mas qualquer um que conhecesse a história sabia de quem ele estava falando. Ele se pintava como a vítima. Dizia que uma ex-mulher vingativa estava impedindo ele de conhecer o filho, que ele tinha cometido erros, mas merecia uma segunda chance. As postagens começaram a ganhar tração. Tinha gente que não conhecia a história completa comentando coisas tipo que toda criança merece conhecer o pai, que eu estava sendo cruel, que perdão era importante. Eu fiquei furiosa. Meus amigos de verdade começaram a comentar contando a verdade, dizendo que ele tinha nos deixado no hospital, mas a narrativa dele já estava espalhada. Minha melhor amiga atual, que conheci no grupo de mães solteiras, sugeriu que eu fizesse um post contando minha versão. No começo resisti porque não queria expor meu filho a isso, mas a situação estava saindo do controle e pessoas que eu conhecia estavam começando a me questionar. Conversei com meu advogado antes de fazer qualquer coisa. Ele disse que eu tinha o direito de contar minha história, mas que deveria ser cuidadosa para não difamar ou violar a medida protetiva de nenhuma forma. Então sentei e escrevi tudo. Contei sobre o abandono no hospital, sobre como ele foi embora com minha melhor amiga, sobre os 3 anos de silêncio total, sobre a pensão que vivia atrasada, sobre ele nunca ter tentado ver o filho até agora que estava passando por dificuldades. Postei sem mencionar nomes, mas deixei claro que estava respondendo às acusações que estavam circulando sobre mim. O post viralizou. Centenas de compartilhamentos, milhares de comentários de apoio.
As pessoas ficaram chocadas com a história real. Alguns amigos em comum que tinham ficado em cima do muro começaram a se manifestar, confirmando detalhes, dizendo que sabiam da verdade o tempo todo. O perfil falso do Ryan foi deletado logo depois, mas o estrago na reputação dele já estava feito. Pessoas da cidade onde ele morava antes começaram a comentar, dizendo que ele e a Melissa eram conhecidos por aplicar esquemas, que tinham deixado dívidas por toda parte. Ex-colegas de trabalho dele apareceram contando histórias de comportamento inadequado. Foi uma avalanche. Eu deveria ter me sentido vingada, mas na verdade só me senti cansada. Cansada de tudo isso, de ter que reviver o trauma, de ter que me defender. Queria só que ele sumisse de novo e me deixasse em paz. Mas Ryan ainda não tinha terminado. Alguns dias depois do meu post, ele apareceu na casa dos meus pais. Meu pai atendeu a porta e quase partiu para cima dele, mas minha mãe conseguiu segurar. Ryan estava implorando para que eles intermediassem um encontro comigo, dizendo que precisava falar comigo pessoalmente, que era sobre o futuro do nosso filho. Meu pai disse exatamente o que ele merecia ouvir. Que ele não era bem-vindo, que tinha destruído a família, que nunca seria perdoado. Que se aparecesse ali de novo, não hesitaria em chamar a polícia. Ryan saiu chorando, fazendo uma cena na rua, e os vizinhos todos viram. Foi humilhante para ele, mas não senti nenhum pingo de pena. Liguei para a polícia assim que soube do ocorrido. Ele tinha violado a medida protetiva ao se aproximar da casa dos meus pais, que eram considerados parte do núcleo familiar protegido. Foi emitido um mandado de prisão, e Ryan foi detido no dia seguinte. Ficou por 2 dias antes de conseguir pagar a fiança. Quando saiu, finalmente parecia ter entendido a mensagem. Ele parou com as tentativas de contato direto, mas não parou completamente. Começou a fazer terapia, arrumou um emprego humilde e, através do advogado dele, pediu para estabelecer uma rotina de visitação com o filho. Meu advogado me explicou que, juridicamente, mesmo ele tendo sido um pai ausente, ele ainda tinha o direito de pedir visitação. Não significava que seria concedido, especialmente dadas as circunstâncias, mas teríamos que ir a uma audiência. A ideia me deixava doente. Na audiência, que aconteceu uns 2 meses depois de tudo isso, Ryan apareceu completamente diferente. Cabelo cortado, barba feita, roupa social. Ele trouxe cartas de recomendação do novo empregador, comprovante de que estava fazendo terapia, documentos mostrando que tinha quitado parte das dívidas da pensão atrasada. Ele falou para o juiz com lágrimas nos olhos sobre como tinha cometido o maior erro da vida dele. Como se arrependia profundamente. Como queria ser pai agora. Disse que entendia que tinha perdido 3 anos preciosos, mas que não queria perder mais tempo. Que seu filho merecia conhecer o pai, mesmo que esse pai tivesse falhado terrivelmente no passado. Eu falei depois. Contei tudo, sem poupar detalhes. O abandono no hospital, a traição com minha melhor amiga, os 3 anos de silêncio, as pensões atrasadas, o fato dele só ter aparecido depois que ficou sozinho e teve dificuldades. Questionei se ele realmente queria ser pai, ou se só estava procurando alguém que não tivesse escolha a não ser aceitar a presença dele. Meu advogado apresentou toda a documentação. Os boletins de ocorrência, a violação da medida protetiva, a tentativa de buscar a criança na creche sem autorização. Argumentou que Ryan tinha demonstrado comportamento errático e potencialmente perigoso, e que não havia garantias de que não representaria risco para a criança. O juiz ouviu tudo com atenção. No final, ele determinou que Ryan teria direito à visitação supervisionada 1 vez por mês, numa sala própria do fórum, com assistentes sociais presentes. Antes disso, ele teria que passar por avaliação psicológica completa e continuar a terapia. Também determinou que ele pagasse todas as pensões atrasadas num prazo de 6 meses, com juros, ou perderia o direito de visitação. Saí dali me sentindo derrotada. Eu não queria aquilo. Não queria que meu filho tivesse que conhecer aquele homem. Mas legalmente, não havia muito mais que eu pudesse fazer. O sistema privilegiava o direito do pai, mesmo um pai que tinha ido embora. A primeira visitação foi marcada para dali a 1 mês, depois que Ryan passasse pela avaliação psicológica. Passei esse mês tentando preparar meu filho, que tinha acabado de fazer 3 anos, para conhecer o pai. Como você explica para uma criança tão pequena quem é aquela pessoa estranha? Conversei muito com minha terapeuta sobre como lidar com isso. Ela me ajudou a formular explicações apropriadas para a idade dele, a preparar ele emocionalmente e, principalmente, a lidar com minhas próprias emoções para que meu filho não absorvesse minha raiva e meu medo. No dia da visitação, estava um caco de nervos. Levei meu filho até a sala do fórum, onde Ryan já estava esperando com 2 assistentes sociais. Meu filho se escondeu atrás das minhas pernas quando viu o estranho. Ryan tentou sorrir, mas estava claramente nervoso também. Tive que sair da sala conforme o protocolo, mas fiquei do lado de fora na área de espera. A visitação durava 1 hora. Foram os 60 minutos mais longos da minha vida. Ficava imaginando o que estava acontecendo lá dentro, se meu filho estava assustado, se estava chorando.
Quando a porta abriu e pude entrar, meu filho veio correndo para mim e me abraçou forte. Ryan estava sentado com a cabeça baixa. Uma das assistentes sociais veio falar comigo e disse que a visitação tinha sido difícil. Meu filho tinha ficado tímido e assustado durante a maior parte do tempo, chorado algumas vezes, e não tinha interagido muito com Ryan. Ela disse que isso era normal para primeiros encontros, especialmente em situações como a nossa, que levaria tempo para a criança se acostumar. Mas olhando para o rosto do meu filho, vi confusão e desconforto, e meu coração se partiu. Ele não pediu para passar por isso. No caminho para casa, ele perguntou quem era aquele homem. Eu disse que era o papai dele, mas que ele não morava com a gente. Ele perguntou por quê. E eu não soube o que responder sem mentir ou sem falar coisas difíceis demais para uma criança de 3 anos. Disse apenas que às vezes as pessoas moram em casas diferentes, mas que aquilo não significava que ele não era amado. As visitações continuaram mensalmente. Aos poucos, meu filho foi ficando menos assustado, mas também nunca desenvolveu um vínculo real com o Ryan. Para ele, Ryan era só um estranho que ele via uma vez por mês numa sala estranha. Não era pai de verdade. Não era alguém que colocava ele para dormir, que fazia café da manhã, que cuidava dele quando se machucava. Ryan tentava trazer presentes para as visitações, mas os assistentes sociais não permitiam por regras do programa. Ele tentava brincar, contar histórias, mas tudo parecia forçado e desconfortável. Eu via os relatórios das assistentes sociais depois de cada visitação, e todos diziam basicamente a mesma coisa, que a criança não demonstrava interesse em estabelecer vínculo com o pai. Depois de 6 meses de visitações supervisionadas, Ryan pediu para aumentar para 2 vezes por mês. O pedido foi negado porque ele não tinha conseguido pagar todas as pensões atrasadas conforme determinado pelo juiz. Ele tinha pagado uma parte, mas ainda devia bastante. Foi nessa época que ele começou a ficar frustrado visivelmente. Numa das visitações, ele teve uma crise de raiva porque meu filho não quis desenhar com ele e acabou assustando a criança. Os assistentes sociais tiveram que encerrar a visitação mais cedo. Isso foi documentado, e eu usei para argumentar que as visitações deveriam ser suspensas. Edit 1. Muita gente dizendo que eu deveria ter dado uma chance desde o começo. Vocês não entendem que ele teve 3 anos para aparecer e escolheu só voltar quando estava sozinho. Não foi por amor ao filho, foi por desespero. Edit 2. Sim, meu filho estava em terapia infantil também. Eu não ia deixar ele passar por isso sem suporte profissional. Edit 3. A avaliação psicológica do Ryan mostrou sinais de tristeza profunda e ansiedade, mas nada que impedisse as visitações supervisionadas. Ele foi considerado apto desde que continuasse o tratamento. Edit 4. Para quem está perguntando sobre a Melissa, não sei e não quero saber. Ela que siga a vida dela também. Edit 5. Não, ele não estava pagando a pensão em dia ainda. Sempre atrasava, sempre tinha desculpas. Meu advogado estava constantemente em cima disso. Atualização 3, os meses foram passando e a situação com o Ryan permanecia essa confusão toda. As visitações continuavam acontecendo, meu filho continuava desconfortável, e eu continuava odiando cada segundo daquilo. Mas eu estava cumprindo a ordem judicial, fazendo minha parte, garantindo que tudo fosse documentado. Ryan começou a ficar mais instável emocionalmente. Ele tinha dias que parecia estar se esforçando de verdade nas visitações, tentando conectar com o nosso filho. Outros dias ele chegava claramente abalado, às vezes chorando antes mesmo da visitação começar. Os assistentes sociais relataram que ele frequentemente desabafava sobre como tinha destruído sua vida, como se arrependia de tudo. Mas arrependimento não muda o passado. Não devolve os 3 anos que ele perdeu. Não apaga a dor que causou. E definitivamente não obriga uma criança a amar um pai que nunca esteve presente. Foi num desses dias que a situação explodiu de vez. Era uma visitação normal. Levei meu filho como sempre. Mas quando cheguei na sala de espera depois da hora, uma das assistentes sociais veio correndo me buscar com uma cara de preocupação. Ryan tinha tido um colapso nervoso completo durante a visitação. Aparentemente, meu filho tinha dito que não queria mais voltar ali, que queria ir para casa com a mamãe. Isso fez Ryan perder o controle. Ele começou a gritar que tinha perdido tudo por nossa causa, que tinha sacrificado tudo, que merecia uma chance de verdade. Assustou meu filho tanto que a criança começou a chorar desesperadamente. Quando entrei na sala, meu filho estava sendo consolado por uma assistente social no canto da sala, e Ryan estava sentado com a cabeça entre as mãos, sendo observado pela outra profissional. Corri até meu filho e o peguei no colo. Ele se agarrou em mim tremendo, escondendo o rosto no meu pescoço. Olhei para o Ryan com toda a raiva que consegui juntar e disse que aquilo acabou. Que ele tinha assustado nosso filho pela última vez. Que eu não ia permitir que ele traumatizasse uma criança inocente com seus surtos. Ele tentou falar, mas eu já estava saindo com meu filho nos braços. No dia seguinte, entrei com um pedido de suspensão imediata das visitações baseado no incidente.
Anexei o relatório detalhado das assistentes sociais, que recomendavam fortemente a suspensão até que Ryan demonstrasse maior estabilidade emocional. Também juntei todos os outros relatórios anteriores mostrando o padrão de comportamento instável. A audiência para decidir sobre a suspensão foi marcada para 2 semanas depois. Nesse meio tempo, as visitações ficaram suspensas temporariamente. Ryan tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendi. Ele mandou mensagens dizendo que estava desesperado, que não sabia o que fazer, que estava perdendo a única coisa que ainda tinha. Eu não respondi. Bloqueei o número. Já tinha acabado minha paciência com aquele homem. Na audiência, Ryan apareceu acompanhado de um advogado novo, melhor que o anterior. Eles argumentaram que o episódio tinha sido um momento isolado de fraqueza, que Ryan estava sob muito estresse, que ele estava aumentando a frequência da terapia. Pediram para que as visitações continuassem, talvez com algumas sessões conjuntas de terapia familiar para ajudar na adaptação. Meu advogado contra-argumentou com força. Apresentou não só o último incidente, mas todo o histórico. A tentativa de buscar a criança na creche sem autorização, a violação da medida protetiva, os atrasos constantes na pensão, o comportamento errático. Argumentou que Ryan tinha demonstrado repetidamente que não tinha condições emocionais de conviver com a criança, mesmo supervisionadamente. Também chamaram meu filho para ser ouvido, o que me partiu o coração. Ele teve que entrar numa sala especial com uma psicóloga do fórum, que fez perguntas sobre como ele se sentia nas visitas com o pai. Obviamente usaram linguagem apropriada para a idade dele, mas mesmo assim foi difícil para uma criança tão pequena. O resultado da avaliação com a psicóloga foi claro. Meu filho demonstrava ansiedade em relação às visitações, não tinha desenvolvido vínculo afetivo com o pai, e expressou repetidamente que não queria mais ir àquele lugar. A psicóloga recomendou a suspensão das visitações até que a criança fosse mais velha e pudesse expressar melhor seus sentimentos e desejos. O juiz, depois de ouvir tudo, decidiu suspender as visitações por tempo indeterminado. Disse que o interesse superior da criança precisava ser preservado e que forçar um convívio que estava causando trauma não beneficiava ninguém. Ryan poderia pedir revisão da decisão no futuro, mas teria que demonstrar estabilidade emocional e financeira consistentes por pelo menos 1 ano. Ryan saiu daquela sala de audiência completamente abalado. Eu o vi chorando no corredor, sendo amparado pelo advogado dele. Parte de mim sentiu algo parecido com pena por um segundo, mas então lembrei de tudo que ele tinha me feito passar, e o sentimento desapareceu. Nos meses seguintes, Ryan tentou mais algumas vezes fazer contato indireto. Mandou cartas através do advogado pedindo desculpas, explicando que estava fazendo tratamento para tristeza profunda, que entendia o mal que tinha causado. Eu arquivei tudo, mas não respondi. A pensão continuava atrasando. Entrei com mais processos de execução. O dinheiro aparecia em pequenas quantias, mas pelo menos ainda chegava. Não era sobre o dinheiro, nunca foi. Eu já estava financeiramente estável. Era sobre responsabilidade, sobre ele arcar com as consequências das escolhas dele. Minha vida foi voltando ao normal aos poucos. Meu filho parou de ter pesadelos, voltou a ser a criança feliz e sorridente de antes. Ele parou de perguntar sobre o homem da sala estranha, e eventualmente pareceu esquecer que aquilo tinha acontecido. Fui promovida de novo no trabalho. Minha carreira estava indo bem, eu estava ganhando melhor do que nunca. Comprei um carro novo, consegui fazer uma viagem com meu filho para a praia. Eram pequenas vitórias, mas significavam muito. Também comecei a namorar de novo, dessa vez com mais calma e menos barreiras ao meu redor. Conheci alguém legal, que era paciente, que entendia minha história, e que tratava meu filho com carinho. Nada sério ainda, mas era bom sentir que podia confiar em alguém novamente. Ryan eventualmente sumiu de vez. Parou de tentar contato, parou de mandar cartas. Ouvi através de conhecidos que ele tinha mudado de cidade de novo, que estava morando em outro estado. A pensão ainda atrasava, mas eu tinha desistido de correr atrás. Tinha coisas mais importantes para focar. Um dia, uns 2 anos depois de tudo isso, estava no supermercado com meu filho quando esbarrei na mãe do Ryan. Ela me reconheceu e ficou parada me encarando. Eu continuei empurrando o carrinho, mas ela veio falar comigo. Pediu desculpas pelo filho dela. Disse que não tinha ideia de que ele era capaz de fazer o que fez, que estava envergonhada, que ele estava morando longe, trabalhando num emprego simples e que raramente falava com ela, que ele tinha perdido tudo e que ela achava que ele nunca ia se recuperar completamente do que tinha feito. Eu ouvi em silêncio. Quando ela terminou, apenas disse que esperava que ele tivesse aprendido alguma coisa com tudo isso. Desejei a ela tudo de bom e continuei minhas compras. Não tinha mais nada para falar sobre aquele assunto. Hoje meu filho tem 5 anos e meio. É uma criança incrível, inteligente, carinhosa, cheia de vida. Ele tem uma família que o ama incondicionalmente, tem amigos, está indo bem na escola. Ele não pergunta sobre o pai, não sente falta de algo que nunca teve. Eu reconstruí minha vida completamente. Tenho uma carreira sólida,
estabilidade financeira, um círculo social maravilhoso e um filho que é minha razão de viver. Sim, ainda tenho cicatrizes emocionais. Sim, ainda faço terapia. Mas estou bem, estamos bem. Ryan destruiu a própria vida com as escolhas dele. Eu poderia ter deixado ele destruir a minha também, mas escolhi não permitir. Escolhi ser forte pelo meu filho, escolhi reconstruir, escolhi seguir em frente. E foi a melhor decisão que já tomei. Às vezes ainda penso em tudo o que aconteceu, especialmente tarde da noite quando meu filho está dormindo e a casa está quieta. Penso em como minha vida poderia ser diferente se ele não tivesse me deixado. Mas então percebo que talvez as coisas tenham acontecido do jeito que tinham que acontecer. Porque se ele tivesse ficado, eu teria ficado presa num casamento com um homem que não me amava de verdade, que era capaz de me trair com minha melhor amiga. Meu filho teria crescido vendo um relacionamento disfuncional. Eu nunca teria descoberto minha própria força. Nunca teria me tornado a pessoa que sou hoje. Não estou dizendo que foi bom o que aconteceu. Foi horrível, traumático, e deixou marcas que vou carregar para sempre. Mas sobrevivi. Mais que isso, prosperei. E meu filho está prosperando também. Ryan apareceu implorando perdão quando estava passando dificuldades e sozinho, não por amor ou arrependimento genuíno, mas porque não tinha mais ninguém. Ele queria que eu o salvasse da vida complicada que ele mesmo criou. Mas eu não sou salva-vidas de homem adulto que não sabe lidar com as consequências das próprias ações. Ele fez escolhas. Escolheu a Melissa em vez da família. Escolheu fugir em vez de assumir responsabilidade. Escolheu o caminho fácil em vez do caminho certo. E agora tem que viver com isso. Eu também fiz escolhas. Escolhi ser mãe solo com toda a dificuldade que isso implica. Escolhi não perdoar quando ele voltou. Escolhi proteger meu filho acima de tudo. Escolhi me reconstruir em vez de me vitimizar. E estou em paz com todas essas escolhas. Porque no final, a melhor resposta não foi humilhá-lo publicamente ou processá-lo até ele não ter mais nada. A melhor resposta foi simplesmente viver bem, ser feliz e mostrar que eu não precisava dele para absolutamente nada. Ele se tornou irrelevante na minha vida. E não há nada mais devastador para alguém que te deixou do que perceber que você seguiu em frente sem olhar para trás. Então sim, meu marido me deixou no hospital após o parto para ir embora com minha melhor amiga. Sim, ele voltou implorando perdão anos depois quando estava sozinho e traído. Mas não, eu não perdoei. Não vou perdoar. E está tudo bem assim. Minha história não é sobre perdão ou reconciliação. É sobre sobrevivência, reconstrução e aprender que você é mais forte do que imagina. É sobre descobrir que consegue fazer sozinha o que achava que precisava de alguém para fazer. É sobre ser mãe e pai ao mesmo tempo e descobrir que o amor por um filho te dá forças que você nem sabia que tinha. Se alguém está passando por algo parecido, lendo isso agora, quero que saiba que vai doer. Vai ser difícil. Vai ter dias que você não vai querer levantar da cama. Mas você vai conseguir. Você é mais forte do que pensa. E no final, vai olhar para trás e perceber que sobreviveu ao que achava que ia te destruir. E essa é minha história. Sem final feliz de filme romântico, sem reconciliação dramática, sem perdão redentor. Só uma mãe solo que fez o melhor que pôde, um filho que está crescendo bem apesar de tudo, e um ex-marido que tem que viver com as escolhas que fez. Simples assim. Edit 1. Gente, muito obrigada por todas as mensagens de apoio. Foram tantas que não consigo responder todas, mas estou lendo e cada palavra significa muito. Edit 2. Para quem está dizendo que toda criança precisa do pai. Nem todo homem merece ser chamado de pai. Pai não é quem faz, é quem cria. Meu filho tem meus irmãos, meu pai, tios que são figuras masculinas presentes e positivas na vida dele. Ele não está sofrendo por falta de um pai, garanto. Edit 3. Muitas pessoas perguntando se eu me arrependo de não ter dado uma chance para ele quando voltou. Resposta: não. Nem por um segundo. Ele teve 3 anos para aparecer e só apareceu quando não tinha mais ninguém. Isso não é amor, é conveniência. Edit 4. Sobre a Melissa para quem está curioso. Não faço ideia de onde ela está ou o que está fazendo. Bloqueei ela de tudo, não quero saber da vida dela. Espero que esteja longe de mim e que nunca mais cruze meu caminho. Edit 5. Alguém perguntou se eu já me envolvi com alguém sério depois. Estou namorando faz quase 1 ano agora. Ele é uma pessoa maravilhosa, trata meu filho como se fosse dele, e me dá a segurança emocional que nunca tive com o Ryan. Estamos indo devagar, mas estou feliz. Edit 6. Para quem disse que escrever tudo isso foi terapêutico, foi mesmo. Nunca tinha contado a história completa assim de uma vez. Chorei enquanto escrevi algumas partes, mas também me senti mais leve quando terminei. Obrigada por lerem e pelo apoio de vocês. Atualização final. Decidi fazer essa atualização final porque algumas coisas mudaram recentemente, e sinto que preciso fechar esse ciclo de vez. Já faz quase 1 ano desde que escrevi esse relato todo. Meu filho agora está com 6 anos e meio, na escola, feliz e saudável.
Continuei seguindo minha vida, focada em ser a melhor mãe possível e em cuidar de mim mesma também. O relacionamento que mencionei se fortaleceu bastante, e estamos conversando sobre morar juntos no ano que vem. Meu filho adora ele e vice-versa. Quanto ao Ryan, ele nunca mais tentou contato. A última coisa que soube dele, através da mãe dele que encontrei de novo sem querer há alguns meses, é que ele continua morando em outro estado, está fazendo tratamento psicológico contínuo e aparentemente aceitou que não vai fazer parte da vida do nosso filho. A pensão ainda é irregular, mas honestamente já nem me importo mais. Não preciso do dinheiro dele e cansei de gastar energia cobrando. Minha vida está boa, melhor do que jamais esteve quando estava com ele. Aprendi que às vezes as piores coisas que acontecem com a gente acabam sendo bênçãos disfarçadas. Se ele não tivesse me deixado, eu nunca teria descoberto minha própria força. Nunca teria me tornado a mulher independente que sou hoje. Então, de uma forma estranha, agradeço por ele ter mostrado seu verdadeiro caráter quando mostrou. Melhor no começo do que anos depois. Para quem está passando por algo parecido, você vai sobreviver. Vai doer, mas você vai sobreviver e vai sair mais forte do outro lado. Prometo. E é isso. Fechando esse capítulo de vez. Obrigada a todos que acompanharam, apoiaram e compartilharam suas próprias histórias comigo. Vocês são incríveis.